da, 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 da criatividade começa antes, começa na ideia. E aí eu defini a ideia, a palavra ideia, o que é ideia, o que são ideias, de acordo com os meus propósitos. Para outras pessoas, para outros campos, para outras disciplinas, pode ter uma definição completamente diferente. Mas de acordo com a minha necessidade, com o propósito que eu tinha, eu acabei fazendo essa definição de ideia e relacionando essa criatividade antes de chegar em processo criativo. E tem uma coisa curiosa que a gente, que, enfim, quando se fala em arte, né, e, enfim, outras áreas, pelo menos as artes em geral, a gente fala de que uma obra de arte, ela, enfim, ela se concretiza na medida em que tem uma intenção, né, que você chama de propósito aí, mas a palavra poderia ser intenção também. Tem o domínio por quem vai executar a obra de arte, pelas pessoas que vão executar, pode ser uma obra coletiva. Tem, tem um domínio de uma linguagem, de um instrumental léxico, né, uma linguagem técnica, para expressar uma experiência, uma série de experiências, uma coisa que vem, você, enfim, uma expressão interior do artista ou dos artistas, enfim, das artistas, como seja como for. E tem, então ela e aí ela se torna uma expressão que em geral ela é estética e ela se concretiza na medida que ela é recebida por um público, o público aprecia isso. Eu acho que algumas coisas né, na comparação com a arte talvez não sejam específicas da comida, não é só estética, apreciação, tem outras coisas. Mas acho que esse processo ele é um pouco parecido, né? E eu acho importante dizer isso porque a gente se perde muitas vezes a criatividade só na ideia ou a criatividade só na técnica também. Nem só uma coisa, nem só outra basta, né? E foi vou falando de cozinha um pouco, é uma coisa que a gente observa nos últimos 15, 20 anos, é que por um momento, por conta de um movimento que teve com o El Bulli lá, que tinha um cara que era genial por trás, alguns caras geniais por trás, fazendo um monte de coisas incríveis, mas como a técnica sobressaiu muito, as leituras, né, as releituras do El Bulli ficaram muito presas à técnica, muito pouco presas à criatividade, né? Acho que é legal diferenciar isso. Você pode falar um pouco? Eu posso falar, mas eu discordo um pouco de você em relação ao bullying. Eu não fui ao bullying, eu não tive essa oportunidade. Conheço muita gente que foi. Não conheço o Ferran. Já fui nos restaurantes dele em Barcelona. Conversei com, quer dizer, eu conheço o Ferran. Eu conversei com ele algumas vezes. Uma vez que eu estive em Copenhague, não tinha ninguém que falava inglês. E eu também não falo espanhol, mas me colocaram para ciceronear ele lá em alguns eventos lá. Ele é o Kiki, imagina, eu, o Kiki com aquele sotaque valenciano dele e o Ferran com aquele sotaque catalão e eu com meu portunhol no meio, sendo o cicerone desses dois. E a sorte é que foi bem no dia que estava tendo a final da Eurocopa, Itália e Espanha. Então os dois só queriam assistir o jogo. Levei os dois pro bar, pus lá, liguei, tinha TV lá, foi minha salvação. Eu acho que, cara, não existe criatividade sem uma base técnica muito forte, sabe, João? Você não consegue criar nada se você não. Lógico, hoje, com a arte contemporânea, o cara pega um balde de tinta, joga na parede e vende por US$ 50.000, entendeu? É uma coisa que transcende. Mas isso não deixa. Eu acho que tem uma explicação que eu talvez tenha faltado. Se o cara só souber usar frigideira e manteiga, também é uma base técnica. Assim como o cara que sabe jogar Tinder de tal maneira. O que eu estou querendo dizer é o seguinte: o que aconteceu é que algumas vezes o valor da criatividade, da ideia, foi sequestrada e as pessoas ficam preocupadas, só muito preocupadas em reproduzir o máximo de técnica Sim, possível. sim, sim, com certeza. E aí, nesse processo todo, eu acho que o Ferran ele foi muito mal interpretado. Continuo com isso, porque o Ferran é um cozinheiro que eu li a biografia dele, pesquisei bastante vou até mostrar aqui, nessa quarentena, isolamento, aquilo ali a Bíblia do El Bulli que eu comprei e eu nunca tinha aberto, e eu tenho pesquisado, lido muito sobre isso, só que o Ferran, ele nunca pôs
vai falar com ele segunda-feira, né? Eu colocando aqui palavras na boca do Ferran, mas ele nunca pôs a criatividade e a técnica em detrimento do sabor, sabe? Eu acho que ele sempre usou a criatividade e a técnica para os propósitos corretos, que era buscar pratos de sabores interessantes, texturas interessantes, para mexer com a, com a vontade do comensal de se manter interessado numa refeição tão grande quanto ele fazia, mas também ele, o que as pessoas às vezes esquecem é que fala assim, nossa, o cozinheiro tem um ego imenso. Não é um ego imenso, cara. A gente trabalha todo dia fazendo a mesma coisa. Então, às vezes, a gente quer fazer uma coisa diferente também. Então, assim, a pessoa que é curiosa, sabe, que quer saber disso, quer saber daquilo, o cara busca fazer alguma coisa diferente. E eu acho que é aí que é onde se enquadra o Ferran e o período que ele passou. Eu enxergo muita técnica, mas eu vendo esses livros aqui, cara, tem técnicas tão básicas. O Ferran, assim, ele fez uma inserção muito grande na Ásia e no Oriente. Então tem técnicas básicas, super básicas aqui, de cura, de salga, mas ele ficou conhecido pela espuma e pela esfera. Sabe? Então eu acho que o mundo foi. Se, cara, assim, é uma heresia dizer isso, mas eu acho que o mundo foi um pouco injusto com o trabalho do Ferran Adrià nesse sentido. Eu acho que tem, talvez tem que dizer que ele influenciou muita gente, ele moldou muitas das formas de um que o restaurante pode ser hoje, mas que no final do dia, na cultura popular, ficou a espuma e a esfera, né? Talvez seja isso. Mas Vamos usar um exemplo atual do esporte aí que estava é tendo. que nem você fala, é que nem você fala do polo que com Peraí que tra... o balde de, com o balde de Sim, não, mas é igual você falou. É que eu acho que na arte em si, a técnica já não é mais tão necessária, sabe? Eu acho que um cara pode fazer arte sem técnica nenhuma, apenas com emoção, sabe? Ele pode ir lá e com emoção ele pode colocar uma emoção num pedaço de pau. O Tunga é um grande exemplo disso, sabe? Juntar um monte de pedaço de pau, arame farpado, não sei o quê, e através só de uma emoção crua, sabe? De uma raw emotion, transformar aquilo em uma coisa que vai mexer, tocar com as pessoas. Se vai gerar alegria, se vai gerar ódio, se vai gerar emoção, se vai gerar transtorno quando as pessoas verem aquilo, não sei. Mas eu acho que ele não tem. A pessoa não precisa daquela técnica da escola básica de arte para fazer arte hoje em dia. Sabe? Mudou. Eu acho que a comida ainda não. Acho que a comida ainda você precisa das bases técnicas, teóricas, entender o que é fazer um caldo, entender o que é fazer um molho, entender o que é grelhar um peixe, entender o que é um peixe na brasa, entender um peixe no vapor, entender o que é um legume, sabe? Entender as coisas básicas, literalmente, para poder depois dar os passos para frente. mas talvez isso seja um diferencial grande entre a questão da comida e da arte nesse aspecto. Não a questão da técnica em si, mas da finalidade da comida, né? Porque a finalidade da comida, independente de qualquer coisa, é ser comida, né? É E ser comida e trazer então você alegria. tem um limite, mas assim, ao ser comida, ela tem que ser, a pessoa tem que conseguir comer aquilo. Então tem um limite do que você, que são boundaries, assim, que determinariam o limite do que você pode fazer com o alimento. Bem, bem, tenho visto umas coisas muito estranhas por aí, viu? Tem coisa muito estranha por aí, você sabe, e você sabe, você também vê bastante, que você viaja bastante, então as pessoas estão bem nos boundaries aí do que do que como se come ou como não se come. Eu acho que uma outra diferença básica da comida e da arte é que a arte, eu estava até estudando a Susan Sontag para aquele congresso que ia ter na Eslovênia, lá na Ross. Eu acho que a arte, a grande questão que a Susan falava é que os críticos estavam induzindo o público já na opinião deles sobre determinada peça ou obra de arte. Não estava dando oportunidade do público interpretar aquilo. Eu acho que. E pode gerar
reações adversas, entendeu? Eu posso olhar esse quadro atrás de você e sentir raiva, você pode sentir alegria. Essa é a pureza da arte, entendeu? Que ela é livre, ela te gera, ela pode te dar qualquer emoção que você quiser. Eu acho que a comida, por Mas isso que essa, eu muitas termina, depois eu vou te fazer uma provocação. Termina. Por isso que muitas vezes eu digo que comida não é arte. Porque comida, você pode trabalhar ela artisticamente em vários aspectos. Você pode se inspirar em arte, em alguns artistas e alguns pensamentos que esses artistas tiveram nas escolas ao longo do tempo. A gente já fez essa comparação como foi acompanhando as escolas das artes e as escolas gastronômicas foram andando meio que em paralelo. Mas eu acho que a comida, no final, ela só tem um objetivo, proporcionar alegria. Enquanto a arte não é necessariamente o único objetivo dela proporcionar alegria. Então, por isso que eu acho que comida e arte, elas se quebram em algum lugar, elas seguem muitos paralelos. Eu acho que a comida se relaciona muito mais com arquitetura, muito mais com moda, muito mais com processos criativos, dizendo, de moda, de arquitetura, de música, de design, do que necessariamente com arte em si, justamente pela finalidade, porque a finalidade da comida é fazer a pessoa feliz. Não tem sentido Eu, o cara comer um negócio e passar raiva. eu acho que a comida entra nesse aspecto no campo das artes aplicadas, por dizer assim, e ela oscila muito entre a questão da arte aplicada, da artesania, e até da indústria, dependendo do caso, né? Assim, porque ela envolve repetição, é bem complexo esse assunto. Mas tem uma coisa que é curiosa, você falou da reação dessa assunto com a crítica de arte, e o mesmo serviria para hoje em dia para a crítica de comida, né? Hoje em dia o que Totalmente. a gente vê um fenômeno com as redes sociais e com todos os rankings, as listas, os etc. A gente se sente muitas vezes influenciado a gostar de certas coisas ou não, por querer colecionar uma experiência, e não por querer buscar trazer um conhecimento, né? Não, sim, totalmente. Sempre existiu, né, João? Antigamente era mais forte, o crítico do jornal da cidade era a pessoa mais temida, né? E ele realmente tinha o poder de abrir e fechar um restaurante. Tanto que uma vez, quando eu morava na Inglaterra, um crítico inglês chama ele já veio a falecer, um crítico que escrevia muito bem, que se chamava A. Gill, Adrian Gill, ele fez um comentário sobre um restaurante na Escócia e o cara escreveu uma carta para o Times e pediu para publicar. O Times publicou lá na seção de cartas e virou um assunto lá entre os cozinheiros que a gente falou. O cara falou, Ei, Gil, eu não quero ganhar uma estrela Michelin, eu não quero nada, eu só quero pagar a escola dos meus filhos. E você acabou de complicar minha vida muito seriamente em relação a isso.